Era um belo dia e eu saí e fui fazer uma visita com meu pastor. Ele e a sua esposa, eu era solteiro ainda, e eu fui com muita disposição. E chegando lá, fomos fazer aquela visita. O pastor foi orar por aquela mulher caiu endemoniada. Vocês não queiram saber que furdunço foi naquela tarde. Entramos à noite ali, foi uma batalha tremenda, eu cru, não sabia nada. Eu era só um cooperador, mas eu tinha uma disposição tremenda. Eu já vou contar para vocês já o que aconteceu nesse dia que eu fui expulsar um demônio e deu muito ruim para mim. Deu muito ruim. Eu vou contar, não tenho vergonha. Vamos lá, meus amados, que Deus abençoe vocês ricamente no nome do Senhor Jesus. Pastor Heraldo Ávila por aqui. E eu estou aqui nesta hora para compartilhar com vocês uma experiência muito profunda que eu passei. Foi ali que Deus começou a liberar o meu chamado, porque eu tive uma manifestação, dentro de mim surgiu uma explosão de ira e de raiva, não a ira normal, mas uma ira espiritual, contra aquele espírito que estava dominando aquela mulher. Mas antes eu quero ler aqui um texto com vocês e a gente então dá início a essa palavra rápida e eu vou contar essa experiência para vocês. O mundo espiritual não é fácil, não é brincadeira. Está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ele diz assim, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Mas, se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, e não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Aí está, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Sabe, eu acredito muito que o chamado de Deus é específico, mas existe o dom do trabalho, do serviço, o dom de você ajudar a fazer a obra de Deus, mas existe aquele chamado específico. Eu não sabia qual era o meu chamado. Eu gostava muito de música, eu gostava de tocar, apesar de não saber tocar nada. Depois eu aprendi um pouco de guitarra, mas eu fui desenvolvendo devagarzinho e um belo dia, eu me lembro, tinha uma irmã em certo lugar, em uma cidade vizinha onde eu morava naquela época, e todo mundo ia lá porque Deus revelava coisas profundas para aquela irmã. E me chamava, mas eu nunca tive vontade de ir, na verdade. Não desprezando o dom de Deus na vida daquela irmã, mas porque eu não sentia vontade. Mas um belo dia, me chamaram para ir, o Espírito Santo falou comigo, vai porque eu vou revelar para você a obra que eu tenho contigo. E eu senti vontade e fui. Chegando lá, irmãos, na casa daquela irmã Celina, o nome dela, e chegando lá, eu sentado ali com os outros irmãos, aquela irmã olhou para mim e disse assim, você é evangelista? Eu disse, não, minha irmã, quem sou eu? Sou apenas um servo do Senhor. Eu então perguntei a ela, por que a irmã perguntou se eu sou evangelista? Ela disse, não, porque Jesus acabou de me dizer aqui, olha aí o meu evangelista. Deus disse para mim que o dia que eu fosse lá, ele ia me revelar o chamado que ele tem na minha vida. Então, um dom de evangelista. O dom de evangelista é o dom de ganhador de almas, de pregador do evangelho, o evangelista, por exemplo, houve evangelistas bíblicos, como o Filipe foi um evangelista bíblico. Ele não só pregava, Deus usava ele em dons de maravilha para expulsar demônios. Por exemplo, se nós formos para Atos capítulo 8, vamos ver que Filipe chegou em Samaria e ele começava a pregar Cristo e Deus fazia por ele sinais e prodígios maravilhosos, de sorte que os demônios são gritando, desesperados na vida daqueles que tinham. Então Filipe era um evangelista, tinha um cargo de diácono, mas tinha um chamado de evangelista. Então não importa o cargo que você tem, o Deus te chamou para ser um evangelista, você vai ser um evangelista. Se Deus te chamou para ser um missionário, uma missionária, um pastor, um músico, um cantor, não importa.
se os homens ainda não reconheceram isso. Importa que Deus te chamou e Ele vai se revelar na sua vida. Mas aqui voltando então para o meu caso, ela disse que eu ia ganhar muitas almas para Jesus. E eu me lembro, eu estava buscando de Deus o chamado, então eu comecei a ler a Bíblia, estudar muito mais. E eu me lembro que aí eu mudei de cidade, chegando naquela cidade eu fui servir a Deus. E ali meu pastor, eu peguei amizade com o meu pastor e comecei a visitar com ele, com a sua esposa. Eu era solteiro ainda, e eu namorava, né, estava prestes a ficar noivo para se casar. E eu, naquele dia, fomos fazer uma visita num lugar chamado Cajueiros, aqui na cidade de Macaé. Quem conhece Cajueiros sabe o que eu estou dizendo. E fomos lá naquele lugar pesadão e fomos lá. E chegou lá, irmãos, o pastor foi orar por aquela irmã. E aquela senhora, que ela bebia bastante, ela tinha uma vida complicada, ela manifestou com um espírito terrível. Eu fiquei apavorado, eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei apavorado, deu vontade de sair correndo, não fui porque a porta estava fechada. E eu olhei aquele bicho gritando, desesperado, o pastor com os olhos arregalados, a esposa também, mas o pastor foi em cima e aquele demônio, né, o pastor era fortinho, o demônio jogou ele para lá e jogou ele para cá, e a esposa do pastor veio junto, tampou também, balança para cá, balança para lá. Irmãos, que coisa braba. Eu vendo aquilo, me deu uma revolta dentro de mim. Eu fui e falei assim, não vai fazer isso com meus pastores. Tampei com aquele demônio também, e tampa daqui, tampa dali. E daqui a pouco, irmãos, aí deu ruim para mim. O demônio foi na minha camisa, na manga da minha camisa, era manga comprida, e ele rasgou a minha camisa. Ele deu um salavanco em mim que rasgou minha camisa. Mas nós conseguimos expulsar aquele demônio. O pastor expulsou e eu estava lá junto. Mas foi difícil. Nós entramos à noite ali e o demônio estava lá. Foi brabo, um demônio terrível. Um demônio de vícios. E aquela mulher foi liberta ali naquele final de tarde, início de noite. E eu fiquei tão revoltado. Por quê? Eu era um leitor da Bíblia e eu tinha lido em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, de todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Pronto. Eu falei, Deus não cumpriu o que ele prometeu. Ele disse que demônio não ia fazer dano na minha vida, não ia fazer nenhum dano. Ele rasgou minha camisa. E eu fui, o pastor foi para casa, eu vim para casa, e eu me lembro que eu cheguei em casa revoltado. Era um sábado. E então eu dobrei meu joelho e falei para Jesus assim, Jesus, não está certo, o Senhor falou que não era, o demônio não ia fazer dano algum, e eu falei, esbravejei para casa, eu imagino Jesus olhando para mim, rindo, rindo daquilo que eu estava dizendo, que eu estava bravo, porque o demônio rasgou minha camisa e ele prometeu que não ia fazer dano algum. E na verdade não fez, né, irmão? Não é dano físico, não tocou em mim, nem no pastor, nem na pastora. Tocou na minha roupa, rasgou minha camisa. Mas eu era cru, não sabia nada sobre demônio, não sabia nada sobre... Na verdade, eu nunca tinha visto, assim, diretamente com os meus olhos, um demônio se manifestar. O que aconteceu? Jesus deixou eu acabar de falar, eu bravo. Ele foi então, falou assim, filho, eu não esqueço o que ele disse para mim. Ele disse, filho, comece a consagrar a sua vida. Bota a sua vida em meu altar, conserta algumas coisas que você precisa consertar, por exemplo, ler a Bíblia mais, jejuar mais, orar mais, que eu te prometo que nunca mais Satanás vai poder te resistir. A minha autoridade está contigo, mas você tem que se alinhar. Então, irmãos, e aquilo acalmou meu coração, e a partir dali, mais de 28 anos atrás, eu comecei a consagrar a minha vida. Eu comecei a buscar a Deus fortemente. E pronto, comecei a buscar a Deus, nada aconteceu, continuei buscando. E um belo dia, o tempo passou, e esse pastor foi para uma congregação e pediu o pastor presidente que era para mim ir junto. E eu fui. Chegando lá, o que aconteceu? O trabalho de libertação estava parado, a irmã não podia mais dirigir,
estava com um problema lá na época, lá não me lembro qual o problema, não sei se era um problema de família, não sei. Sei que ela tinha que deixar o trabalho de libertação e não tinha ninguém. Resultado, o pastor cismou de me colocar no trabalho de libertação. E eu titubeei daqui e dali. Aí eu já estava casado, já tinha uma filha, e eu então já estava consagrando a minha vida. Eu peguei aquele trabalho, era às segundas-feiras, eu me lembro que eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Jesus disse assim para mim, você vai começar a jejuar 24 horas. Jejum de 24 horas, irmãos, era segunda, então para mim fazer um de 24 horas eu tinha que pagar o preço, começar domingo, 5 da tarde, até 5 da tarde da segunda. Agora vocês imaginam só, eu não jantava no domingo, não tomava café no domingo, na segunda pela manhã, eu não tomava café de manhã no trabalho, não almoçava e eu não tomava café da tarde. E eu completava às 5 da tarde ali, meu trabalho, eu trabalhava na terra, não trabalhava no mar ainda, embarcado, que aqui chama de embarcado, 15 por 15, né? 14 por 14 na verdade. E eu me lembro que eu fiz aquele jejum. E eu falei, e agora? Meus queridos, que coisa tremenda. Quando eu peguei aquele microfone, que eu comecei a orar, depois daquele jejum de 24 horas, pensa, olha só, o povo saiu para tomar café pela manhã, eu fui para um canto orar. Voltei, comecei a trabalhar na hora do almoço, todo mundo foi almoçar, eu fui para um canto orar. Orar e ler a Bíblia. Todo o meu período de almoço. À tarde, 3 da tarde, café de novo. Turma foi tomar café, eu fui orar. 5 horas da tarde, vim para casa, tomei banho, já tinha a comidinha pronta, eu já comi e fui para o culto de libertação. Para a glória de Deus, meus irmãos, quando eu peguei aquele microfone, comecei a orar, os demônios começaram a manifestar nos bancos, assim, onde o povo estava, manifestava em pé e caía, foi para mais de 20, 30 demônios de uma vez, eu nunca vi aquilo, aqueles demônios, eu nem sabia o que fazer, só que me veio a inspiração, pedi alguns obreiros, meus obreiros, tá tudo, os demônios estão amarrados, tragam todos para frente, e imagina só, na frente do altar da igreja, assim, 30, mais de 20, 30 pessoas manifestadas com demônios. O povo ficou apavorado, porque eles nunca tinham visto aquilo, eu também não. Mas foi o poder do jejum, da oração. A partir dali, o trabalho cresceu, muita gente sendo curada, liberta. Foi noite, tinha noites que demônios terríveis manifestavam. Foi noites maravilhosas. Hoje a gente conhece, hoje tem pastor e a esposa de pastores, que na época não eram nada, a moça ficou um ano sendo para ser liberta, foi liberta, e hoje serve o Senhor, até fora do Brasil, e eu louvo a Deus. Mas deu ruim para mim, a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, porque não é brincadeira, irmãos, expulsar demônios não é brincadeira. Você tem que estar com a vida com Deus, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Eu não estou falando de ser perfeito. Se eu tentar ser perfeito aqui, Jesus vai me levar. Lugar de perfeito não é aqui, é no céu, é no paraíso. Então, eu comecei a buscar a Deus, o trabalho de libertação cresceu, muitas vidas, muitas almas, e foi assim. Deu ruim a primeira vez, mas depois Deus me disse o que eu tinha que fazer. E desde então, mais de 28 anos se passaram. Eu vivo consagrando a minha vida, buscando a Deus. E quem me conhece, você que está aí ouvindo essa mensagem, pode colocar no comentário aí, se você me conhece e sabe do trabalho que Deus tem feito através das nossas vidas, por bondade, quantas pessoas têm sido libertas, quantas pessoas, e muitas vezes a pessoa não cai, mas Deus revela o demônio sentado lá no banco, e quando a pessoa vem, ela acaba caindo endemoniada, o demônio cai, ela é liberta, ela é curada. Tá aí, meus irmãos, deu ruim para mim, mas Deus deu vitória, e assim Deus, como ele disse aqui, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Eu fui chamado para essa obra de cura e libertação. Eu fui chamado, é uma obra evangelística. Através disso eu tenho ganho bastante almas para o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar rica, copiosa e abundantemente no nome do Senhor Jesus, meus amados. Amém? Então, fique naquilo que Deus te chamou, faça aquilo que arde o teu coração, aquela revolta que eu tive naquela primeira vez que eu vi o demônio manifestar, jogando o pastor assim, fazendo força para lá e para cá, aquela revolta era indício do meu chamado, o meu desejo. Então, hoje eu sinto a mesma força
de fazer isso. Eu gosto de ver as pessoas sendo libertas, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Fique no que Deus te chamou. Passa essa mensagem para muita gente. Talvez você vai descobrir seu chamado através dessa palavra. Deu muito ruim, mas depois deu muito bom. Hoje, graças a Deus. Hoje mesmo é culto forte de libertação e Deus vai operar milagres e maravilhas. Por quê? Eu estou no chamado que Ele me chamou, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Vamos orar agora para Deus abençoar você e te iluminar nessa caminhada. Querido Pai, eu abençoo os meus amados irmãos e irmãs, que eles possam encontrar o chamado deles, assim como o Senhor me fez encontrar de uma maneira bem estranha, Pai, vendo aquele demônio sacudir para lá e para cá e rasgar até a minha camisa. Mas era necessário para mim sentir uma revolta e nunca mais viver uma vida relaxada, viver uma vida que não te agrada. Não que eu estava em pecado no início, não, mas eu não vivia como o Senhor queria, como o Senhor exigia de mim, e graças a Deus o Senhor me ensinou. Assim ensino os meus irmãos e minhas irmãs a cumprir o chamado deles. Pai, que todos que me ouvirem sejam curados e libertos em nome de Jesus de todo mal. Sejam curados e abençoados de todo mal em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tá aí, que Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia. Já já a gente volta com outras mensagens, explicando para vocês quanto Deus tem nos chamado para realizar só. Hoje eu senti de falar isso. Hoje o Espírito Santo me tocou para falar, envie para um monte de gente, mande para o máximo que você puder. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, coloque na descrição aí, você me conhece? Você sabe do trabalho que Deus tem feito? Confirma aí se você me conhece, se você sabe, confirma aí se Deus tem feito isso na nossa vida. Mostra para todo mundo que a veracidade disso que a gente está falando e muitas vidas serão abençoadas. Fiquem na paz do Senhor e não se esqueçam, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço, encontro vocês na próxima mensagem. Fiquem na paz do Senhor.